Olá, amigos. Mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. É o 6º episódio desse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2025. Aliás, o ano tem sido uma bênção do ponto de vista de estudo das lições da Escola Sabatina. E nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo, que é um livro espetacular. Como nós já falamos, tudo o que aconteceu lá no Antigo Egito é uma profecia escatológica para nós que estamos esperando a volta de Jesus agora. Então, prestar atenção naqueles acontecimentos significa um aprendizado e a visão pedagógica do que Deus quer que nós sintamos. A confiança que nós vamos necessitar nele. Está tudo aí nas histórias contadas no livro do Êxodo. Então, uma lição muito importante e muito sensível. E nesta semana, o assunto é a travessia do Mar Vermelho, a travessia para o outro lado, saindo definitivamente do Egito. Essa travessia, ela tem um significado teológico, pedagógico, existencial, profundo, e nós precisamos ver. Antes, quero novamente recomendar aos professores que repassem esse material, assim que vocês receberem, repassem para os seus alunos o vídeo, para que os alunos vejam esse vídeo e possam ir para a ministração da lição da Escola Sabatina na unidade, já com substância bastante forte para discussão de pontos que são importantes. Uma coisa é o aluno que vai para a sala de aula já sabendo qual é a matéria que vai ocupar aquele dia na disciplina que está sendo lecionada. A outra é o aluno não saber nada, e quando ele não sabe nada, ele não faz pergunta alguma, portanto ele não pode se aprofundar em nada. Então é necessário que os professores façam esse trabalhinho, passem para os seus alunos esse material. E não esqueçam de dar o seu like, é importante para que o nosso programa fique visível para mais pessoas e o Evangelho chegue nessas pessoas. Quero novamente aproveitar esse momento para agradecer toda a audiência que prestigia cada episódio desse. Muita gente ao redor do Brasil, tenho recebido bastante apoio da Igreja Adventista na região do Nordeste, na região Sudeste, e quero mandar uma especial saudação a todos os nossos ouvintes que estão no Espírito Santo, um estado que tem prestigiado a nossa apresentação, tem nos apoiado, e eu quero mandar uma saudação para os irmãos do Espírito Santo, assim como os irmãos do Rio de Janeiro, que é o estado vizinho, que também tem prestigiado muito com o nosso programa e tem nos mandado muitas mensagens incentivando que continuemos, porque esse programa tem sido uma ferramenta muito boa para o aprendizado desses irmãos. Então, saudação aos irmãos do estado do Rio de Janeiro. O assunto dessa semana é introduzido aqui na figura de uma forma brilhante. Olha só, todo o processo salvífico está aqui, nessa figura. O que é a salvação? É a saída da humanidade do sistema escravagista do mundo e a entrada da humanidade no sistema libertador de Deus. O Egito representa esse sistema escravagista, que é uma escravidão, às vezes, imperceptível, mas o sistema do inimigo cria um ambiente onde nós trabalhamos com os pressupostos do inimigo sem que nos apercebamos que estamos coletados, estamos presos no sistema do inimigo. O que Deus oferece é a libertação dessa escravidão,
que às vezes ela é invisível. Mas vejam aqui, para sair do Egito, era necessário que o sangue de um cordeiro, aquele princípio da substituição, acontecesse. Então tem sangue nas portas. E um cordeiro foi morto para que o povo fosse liberto. Quando eles saem do Egito, que chegam no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho. Essas ações todas não dependeram do prestígio de ninguém. Não foi nenhuma grande família que tinha prestígio com Deus, que foi responsável pelos atos salvíficos de Deus. Ele batalhou por nós. Não foi Moisés, não foi ninguém. Foi o próprio Yahvé que, por sua força, sua onipotência, tirou o povo. Todos os atos que estão aqui foram atos feitos por Deus, sem depender de absolutamente nada dos homens. E é sobre esse assunto que nós vamos estudar nesta semana. O verso para memorizar diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O que nós vimos aqui nesse texto, para memorizar, é exatamente o que está nessa figura. É Deus quem luta. Moisés avisa o povo, porque o Senhor lutará, fará no dia de hoje o que vocês nunca viram, e os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Porque o Senhor lutará por vocês, não é o homem. E essa questão precisa ser entendida. Nós temos, logicamente, uma participação no processo da salvação. Mas a nossa participação, vocês vão ver aqui no decorrer da lição, é aceitar, entender como é que eu aceito. E é preciso olhar na dinâmica da igreja os ritos que eu preciso aderir para demonstrar a minha aceitação. Essa questão é uma questão puramente inteligente e é preciso que nós visualizemos direito. Essa é a proposta da lição dessa semana. Nós vamos ver esses atos e vamos entendê-los como Deus sendo o autor deles, e o nosso papel é aderir a esses atos. Vamos lá. A premissa dessa semana é a seguinte: Deus estava com os israelitas, apesar da pouca fé que tinham. Ele desejava ensiná-los e guiá-los em como pensar e agir como seu povo escolhido. Isso está marcado para que nós entendamos que essa situação é a situação que a igreja atual vive. Ela experiencia essa mesma situação. Nós temos pouco conhecimento de Deus, mas, ainda assim, Deus está conosco, apesar da nossa pouca fé. O texto segue dizendo: os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus, e sua fé nele ainda era bem pequena, e teriam ficado aterrorizados e desanimados. Não tinham armas, nem o costume de guerrear, e estavam deprimidos por causa do longo período de cativeiro, além da responsabilidade que tinham com as mulheres, os filhos, ovelhas e o gado. Ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e de juízo. Patriarcas e Profetas, página 235. Essa premissa é a premissa para a igreja atual. Apesar de nós não conhecermos bem Deus, mas esse apesar aqui é dito muito entre aspas, porque nós não temos, vou usar aqui a expressão, nós não temos o direito de não conhecer Deus, porque nós temos toda a história, toda a história, desde passado muito remoto. Nós temos a história desde a origem do pecado. São 6.000 anos de história registrados
e nós não temos por que não conhecer Deus, não é verdade? O que nós temos, talvez, é displicência em tentar conhecer. Mas, ainda assim, a promessa é que Deus agirá. E isso que nós vamos ver, olhando o passado, como eu posso me organizar para receber a ação de Deus. Então, a lógica do estudo dessa semana é: o povo passou pelo meio do mar e viu o poder de Deus, o poder do Senhor. Esse assunto, ele vai ser explicado com 2 subassuntos. O Senhor lutará por vocês e o Senhor salva. Então, vamos abrir a lição, sem esquecer que o auxiliar é uma ferramenta importante para o professor e também para o aluno. Se o aluno for no auxiliar, vou fazer aqui um pleonasmo. O auxiliar vai auxiliar. Então, o aluno vai ter capacidade também de discutir com o professor. A discussão na classe é importante, porque é ela que aprofunda. O aluno que não lê não tem perguntas, e se não tem perguntas não pode ter aprofundamento. Então vamos lá. Primeiro assunto é: o Senhor lutará por vocês. Coloquem isso aqui bem alto na sua frente, porque é a partir dessa visão de que o Senhor lutará com vocês, nós vamos entender os assuntos que estão aqui. Então venham comigo aqui. O Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Olha aqui, professores, o Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do Antigo Testamento. Então ela é muito importante para nós, concordam? Então olha aqui, o Êxodo é o evangelho, aliás, é o evento modelo de como Deus derrotou os inimigos de seu povo e os levou à Terra Prometida. O que nós vamos entender com esse episódio, a experiência impressionante do Êxodo? O evento modelo de como Deus derrotou os inimigos. Se é modelo, ele vai usar esse mesmo modelo no final. Ok? Então, o Êxodo também é símbolo da salvação e redenção em Cristo. Porque os irmãos perceberam já pela lição passada do sangue, que o cordeiro que estava ali morto e que o sangue foi passado nos umbrais das portas, representava a Cristo. Então, o Êxodo é símbolo da salvação que vem por Cristo. É Ele quem nos substitui, no princípio da substituição. Os irmãos estão lembrados disso. Os acontecimentos são extraordinários e de tirar o fôlego. O que aconteceu lá? Os sinais e maravilhas e as obras redentivas de Deus são para a nossa segurança e fé. Então, estudar o Êxodo é uma obrigação. Agora, vamos aprender com este episódio a viver sob a liderança divina direta, que foi o que aconteceu lá no episódio do Êxodo, a liderança divina direta. No Êxodo, Deus libertou Israel com mão poderosa, usando Moisés como líder. No fim dos tempos, que são os nossos dias, Cristo é o líder do livramento final, está Apocalipse 19. Ele mesmo recolherá os seus eleitos, da mesma forma como ele livrou aquele povo lá na travessia do mar. E Ellen White ratifica isso tudo no livro Patriarcas e Profetas, a página 289, ela diz: o êxodo do Egito era uma figura do grande livramento final. Portanto, se nós quisermos entender sobre o livramento final, o estudo que precisa ser feito é o livro do Êxodo. Muito bem. Entendendo, vou voltar aqui para que não... É o Senhor quem luta, e nós temos que aprender como Ele lutará por nós. Então, aqui nós vamos ver um dos efeitos dessa luta, o selo de proteção. No Êxodo, o sangue nos umbrais protegeu os lares hebreus. No final, os servos de Deus serão selados.
e protegidos do juízo divino. E ainda, a saída dramática e visível é uma demonstração de Deus lutando, não é por nós. No Êxodo, atravessaram o Mar Vermelho sob intervenção sobrenatural. No fim dos tempos, o povo remanescente será liberto de forma espetacular. E naquele tempo, diz Daniel 12, se levantará Miguel e livrar-se-á todo aquele que for achado inscrito no livro. Lembrem que a palavra, o nome Miguel, é o nome de Jesus quando ele está em guerra. Então vai ser uma guerra que ele lutará por nós, conforme o título do assunto, do subassunto, não é? Que nós estamos fechando nesse momento. Muito bem. Então, os acontecimentos extraordinários do Êxodo são tipos proféticos. O que é um tipo profético? É uma sombra do que virá. Então, são tipos proféticos, isto é, representações antecipadas do que acontecerá no livramento final do povo remanescente. Essa ideia que está aqui, ela está ratificada em pelo menos 2 textos, e tem muitos mais. Como eu não tenho tempo aqui para produzir um estudo com todos os textos, eu coloquei 2 textos que são chamativos. Isaías 11:16, Isaías diz: haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Ou seja, vai haver um encaminhamento seguro, conforme Deus prometeu: te tomarei pela tua mão direita. O próprio profeta Isaías diz isso no capítulo 40. E também Daniel 12 aponta um livramento sem precedentes relacionado ao tempo de angústia que é paralelo ao tempo do livramento do Êxodo, lá no Egito. O comentário bíblico adventista, falando sobre esse assunto, diz: ao rever sua experiência durante a peregrinação no deserto, o povo de Deus verá as mesmas maravilhas que acompanharam a saída do Egito, mas com maior poder e glória. Ou seja, o que aconteceu lá no deserto foi espetacular, mas agora no final vai ser muito mais espetacular. É como diz aqui, são acontecimentos extraordinários. E o comentário segue dizendo: o êxodo de Israel foi um símbolo do livramento final. Deus repetirá seus atos poderosos para libertar seu povo fiel, de maneira tão espetacular que até o êxodo será ofuscado. Isso é o que vem aí para o futuro. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a ver a luta travada por Deus por nós. Esse é o objetivo dessa lição. Então, a escravidão no Egito e o cativeiro espiritual no tempo do fim. Ou seja, a mesma situação que o povo experimentou lá no Egito, de estar cativo. Lembrem que na lição passada, a gente falou aqui, aliás, não foi na lição passada, foi na terceira lição. Nós falamos aqui que a pior situação de cativeiro é quando você está acostumado, sabe que é cativo, mas está bem. Você está confortável, você tem a sua casa, seu carro, mas você é escravo, mas você tem essas coisas. Então você não luta. Enquanto você tiver sua comidinha na mesa, sua geladeira, sua TV de 60 polegadas, essas coisas, você não vai lutar, porque você está bem, é escravo, você sabe que é, mas você está bem, você tem alguma liberdade. Essa é a pior escravidão. Então, essa situação era a situação lá dos egípcios em relação aos judeus da época. Israel estava escravizado, física e espiritualmente no Egito, submetido ao faraó que personificava o orgulho humano, a resistência contra Deus e o poder político opressor. Nós sabemos que o mundo é exatamente isso, mas nós estamos nele, estamos bem, nós temos as nossas posses,
Nós temos a nossa liberdade, ainda que relativa, mas a gente está bem. E essa é a questão que está sendo discutida. A escravidão pode ser invisível para nós, mas ela envolve domínio econômico, domínio cultural, religioso, é um sistema que afastava o povo de Deus. Como hoje. Nós estamos assim. Reparem como o sistema econômico oblitera a nossa visão de valores espirituais importantes. Por exemplo, quando a situação econômica aperta muito, a primeira coisa que cai são doações de ofertas e dízimos. Por quê? Porque nós somos escravos e a nossa economia, ela é uma economia restrita. Ela é uma escravidão que envolve domínio econômico. Nós preferimos pagar o IPVA, pagar o IPTU, pagar os impostos do governo do que o dízimo que é do Senhor. Não é verdade, irmãos? Ou eu estou discutindo aqui alguma coisa que não é pertinente? Se tivermos que escolher pagar alguma coisa, nós vamos pagar as coisas que são dessa economia, que é uma economia opressora. Agora, e nós, nesse sentido, somos escravos, mas estamos felizes, porque nós tivemos a oportunidade de pagar esses impostos. A imagem da besta, que está em Apocalipse 13, impõe um domínio semelhante. Qual é o domínio semelhante? Controle da consciência, coerção econômica, rejeição à verdadeira adoração. Faraó e a besta simbolizam a tentativa do inimigo de impedir a liberdade espiritual do povo de Deus, exigindo obediência forçada, o oposto da fidelidade voluntária. Então, os irmãos estão vendo que nós estamos num sistema de opressão. O que Deus quer? Nos retirar disto e nos levar para um sistema de liberdade. Nós precisamos aprender a visualizar o sistema de Deus. Então, a luta é de Deus por nós e, por causa disso, há sangue protetor. Esse sangue protetor, que foi o que protegeu os primogênitos no Egito, corresponde ao selo que nos protegerá no final, que é o selo escatológico. Então, no Êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os lares hebreus do anjo destruidor. Na escatologia, o selo escatológico não é visível, mas é resultado da aceitação do sangue do Cordeiro, portanto, Jesus, e da obediência à verdade. O sangue e o selo indicam salvação individual mediante fé obediente. Vejam bem isso aqui, a fé não é cega. Aliás, Paulo define fé como sendo o firme fundamento, não é verdade? Portanto, ela não é cega. Se ela é o firme fundamento, eu obedeço conscientemente, inteligentemente. Portanto, a fé aqui não é qualquer, né? É uma fé obediente. Ambos, sangue e selo, servem como identificadores espirituais, não étnicos, de quem pertence ao reino de Deus. Então, qualquer pessoa, nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de qualquer pessoa que enxerga o sistema de Deus e faz a opção por ele. Ok? Então, não é um identificador espiritual étnico. É um identificador espiritual universal. Então, agora vamos entender a Páscoa e sua relação com o povo remanescente. O que aconteceu lá no Egito? Uma Páscoa antes de saírem, não é verdade? Vamos entender isso nos nossos dias. O sangue do cordeiro na Páscoa era sem defeito o cordeiro, que era morto, e seu sangue era passado nos umbrais das portas.
Quando o anjo destruidor passava, poupava os que estavam sob o sangue, ou debaixo do sangue. Então, qual é a conclusão para nós? O sangue, ali no Egito Antigo, era um sinal visível de obediência e confiança na promessa de Deus. A pergunta é, nós, a igreja moderna, tem um sinal visível de que confia em Deus? Nós temos que assumir comportamentos semelhantes como os antigos para demonstrar que nós confiamos em Deus? Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 5, e João, capítulo 1. O João começa dizendo isso, é o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado. Seu sangue é o único meio de expiação e proteção diante do juízo. A pergunta é, como é que eu faço? Eu tenho que passar o sangue de Cristo nas paredes, como fizeram os antigos? Hoje, não usamos mais sangue literal nas portas. Então, como sabemos que estamos sob o sangue de Cristo? A resposta está aqui. Pela fé ativa e perseverante em quê? Nas promessas. O que é uma fé ativa? É uma fé que age. Romanos 3,25 nos indica isso. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé no sangue. Nós temos que crer no sangue de Jesus, que foi usado naquele princípio de substituição que nós estudamos na lição passada. Quem crê de verdade em Cristo vive sob o sinal do sangue. Mas essa fé é transformadora e não meramente teórica. Essa fé se expressa em arrependimento, confissão e vida nova. Então não é meramente crer. Vejam bem isso, professores. Aqui está a questão. Como é que eu passo o sangue de Cristo nos meus umbrais? Agora não é mais físico. Agora é espiritual. E como é que eu faço para demonstrar? Eu tenho que me arrepender dos pecados, confessá-los. Isso é uma coisa difícil. Porque para o adulto, a pior coisa do mundo é ele confessar a culpa, é ou não é? Uma criança confessa assim. Se você pressionar, ela confessa. Agora, um adulto, já viram criminosos mentindo depois de ter jurado em cima da mão na Bíblia, no tribunal? Porque é difícil para nós nos arrependermos. Chegar diante de uma pessoa e dizer, eu errei e cometi tais e tais e tais absurdos. Então, você tem que se arrepender, tem que fazer a confissão, a partir daí, vida nova. O que é a vida nova? A vida de uma pessoa que não está mais no sistema do inimigo, usando os pressupostos do sistema do inimigo, que é injustiça, falta de misericórdia, nenhuma humildade, egoísmo máximo. Esses são os pressupostos lá. Concorrência, luta por supremacia, isso são os pressupostos lá. Vida nova, ao contrário de tudo isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos certos de que nós estamos sob a proteção do sangue de Cristo. Porque Jesus viveu para nos mostrar como é que se vence o pecado. Então, é pela fé ativa, a fé ativa vai produzir vida nova, e pela obediência como fruto da fé. Venham aqui comigo, professores, Hebreus, capítulo 10, 26 a 29. Esse trecho mostra que pisar o sangue de Cristo é viver deliberadamente em pecado, rejeitando a graça. O que aconteceu para que você se arrependesse e confessasse? A graça te mostra que você está errado. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. A definição da obra do Espírito é: ele vai te convencer do pecado, vai te convencer da justiça. Se você se convence do pecado, você se arrepende.
Se ele te convence da justiça, você confessa. E se ele te convence do juízo, você passa a ter uma vida nova. Então, é pela obediência que você vai viver uma vida nova. Estar debaixo do sangue não é apenas crer em Jesus, mas andar como ele. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está muito claro isso. A outra forma de nós demonstrarmos que estamos sob o sangue é pela intercessão constante de Cristo no santuário celestial. Vamos entender isto. Hebreus 9, 11 a 14. Esse é o trecho que precisa ser lido. Ali está escrito que Jesus entrou no santuário celestial com o próprio sangue dele. O que isso significou? O sangue de Cristo está diante de Deus como memorial contínuo em favor dos fiéis. Voltamos aqui ao princípio substitutivo. Alguém tem que morrer para eu continuar vivo. Esse foi Jesus. A intercessão dele é o rito real e contínuo que gera a nossa aceitação. E depois, existe hoje algum rito visível para demonstrar essa intercessão? A ceia do Senhor, que nós vimos na lição passada, instituída por Jesus como substituto da Páscoa. O vinho representa o seu sangue e o pão o seu corpo. Participar da ceia é renovar publicamente a aliança com Deus, reconhecendo o sangue como nosso meio de salvação. Por que ele é o nosso meio de salvação? Por causa do princípio substitutivo. Jesus morreu para que eu ficasse vivo. Então, este cálice, conforme Lucas 22, é o Novo Testamento do meu sangue. Então, a ceia, caros professores e alunos, é o ato físico mais próximo de passar sangue nas portas hoje. Está claro? Mudou apenas o processo, mas o fundamento do processo continua o mesmo. Alguém tem que morrer. Muito bem. Aqui eu tenho um quadro que resume as ideias todas que nós discutimos. A aliança antiga, que é o Êxodo, o sangue era literal nas portas. O cordeiro era morto, mas era sem defeito. A Páscoa anual era um tipo de sacrifício. A proteção do anjo da morte foi real. E o êxodo aconteceu para que o povo pudesse ir rumo a Canaã. Na nova aliança, a fé não é mais no sangue literal nas portas, mas no sangue de Cristo, que vai produzir vida consagrada. Cristo é o Cordeiro de Deus, e não um cordeiro que era morto sem defeito. A ceia do Senhor agora é o memorial da cruz e não mais a Páscoa. O anjo que na antiga aliança protegeu da morte, agora vai proteger no juízo final. E nós não estamos indo rumo a Canaã terrestre, nós estamos indo rumo a Canaã celestial. Essa é a nova aliança. Então vejam bem aqui, a ceia do Senhor é o memorial da libertação do pecador por meio da morte de Cristo. Deve ser celebrada por todos que têm parte na redenção. Ao participarmos dela, renovamos o pacto de fidelidade. Desejar de todas as nações, páginas 652 a 653. Aqui está a resposta da pergunta. Algum rito? Alguma coisa que eu preciso fazer? Algum comportamento para eu demonstrar atualmente que eu estou sob o sangue? Aqui está. Há uma conexão entre tudo isto e a entrega dos dízimos. Isso não está na lição, mas eu trouxe como uma curiosidade para mostrar como há atos
que fisicamente dizem da sua fidelidade e da intercessão de Deus por você. Então, o sangue no Êxodo era aplicado por um chefe de família. Hoje, o dízimo é devolvido por cada mordomo da graça. No Êxodo, o sangue protegeu toda a casa. Hoje, o dízimo abençoa toda a comunidade de fé. No sangue do Êxodo antigo, foi demonstrado fé e obediência. O dízimo hoje demonstra lealdade e missão. No Êxodo antigo, estava ligado à redenção, o sangue. Hoje, o dízimo está ligado à mordomia do resgatado. Ou seja, eu me comporto de vida nova. E no antigo Êxodo, separava do juízo egípcio o sangue. Agora, o dízimo separa da maldição do egoísmo e rebelião. É um quadro comparativo que eu trouxe só para que vocês tenham uma ideia de que alguns rituais da igreja, eles têm uma ligação direta com o Antigo Testamento, não são coisas novas. E nós precisamos entender e praticá-los com inteligência, sabendo o que está ocorrendo. Então, a lição dessa semana traz uma noção do primogênito, a primogenitura, o que significava. E o autor da lição discute um pouco isto. E eu trouxe aqui algumas informações sobre o que significa o Senhor lutando por vocês. Qual é a relação dessa luta do Senhor com primogenitura? Por que Deus pede a consagração do primogênito? Porque a 10ª praga foi sobre os primogênitos, não foi? Então, por que Deus pede a consagração dos primogênitos? Qual a lógica desta ordem? Há alguma correspondência com a igreja atual? Ou seja, a igreja atual precisa de entender a primogenitura? Então, a lógica e o fundamento desta ordem. Deus pede a consagração dos primogênitos porque isto significa memorial da salvação. No Egito Antigo, Deus poupou os primogênitos israelitas mediante o sangue do cordeiro. Logo, a consagração dos primogênitos era um ato perpétuo de gratidão e reconhecimento. E aqui está o texto de Êxodo 13, que diz: E será que quando teu filho te perguntar, dirás, com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, e por isso sacrificamos ao Senhor todo macho primogênito. Ora, se Deus nos tira do Egito, ou seja, nos tira da escravidão atual e coloca na liberdade do sistema dele, é claro que nós precisamos entender como é que eu, uma vez saído disso, preciso utilizar o privilégio da primogenitura. Olha só, a primogenitura é uma declaração de posse. Ao dizer o primogênito é meu, Deus estava reafirmando o direito de propriedade. Ele é o Criador, é o Redentor, o dono da vida. Essa entrega era um símbolo de que toda a família pertencia a Deus, mas o primogênito era a representação visível desse pertencimento. Então, é uma representação substitutiva. O primogênito simboliza a totalidade da geração. Agora, aqui começa a adensar um pouco esse conceito, que vai ter agora uma lógica para os dias de hoje. Então, vejam bem aqui. O primogênito representa... ele é uma representação substitutiva da família. Então, portanto, ele simbolizava a totalidade de uma geração. Assim como o cordeiro substituiu o primogênito no Egito, o próprio primogênito humano precisava ser resgatado, apontando para a lógica do substituto redentor, que era Cristo. Até agora,
Pode ser que os irmãos ainda não tenham conseguido realizar a lógica para os dias de hoje. Mas vamos andar aqui, ó. Cristo como primogênito verdadeiro. O primogênito entre muitos irmãos, segundo Romanos 8, 29. Primogênito de toda a criação, segundo Colossenses 1, 15. Primogênito dentre os mortos, segundo Apocalipse 1, 5. O que isso significa? Mostra que todas as ordenanças do Antigo Testamento sobre os primogênitos apontavam para Cristo, o Filho único e o Cordeiro substituto. Muito bem. A lógica parece que ainda não está muito clara, não é? Então vamos avançar aqui. Correspondência com a igreja atual. Embora não consagremos literalmente os primogênitos, como no Antigo Testamento, o princípio permanece e se expressa de várias formas. Aqui venham comigo muito atentamente, porque essas coisas, irmãos, nada do Velho Testamento está jogado fora. Tudo tem rebatimento aqui. Nós só precisamos entender a forma como isso está acontecendo. Então, a primogenitura está acontecendo hoje assim, olha. A consagração dos filhos a Deus. A primogenitura se transforma de uma, digamos, de uma posse pessoal para uma posse coletiva. A prática de apresentar os filhos ao Senhor, como Maria fez com Jesus, é um eco moderno da consagração do primogênito. Então, todas as vezes que nós levamos uma criança que nasceu à igreja para apresentar lá, nós estamos lançando mão da bênção da primogenitura. Qualquer criança. Portanto, a primogenitura não é relativa ao que nasceu primeiro. É relativa a todos os que nasceram. Ela é um chamado ao serviço e liderança espiritual. Na lógica bíblica, o primogênito era responsável pela liderança espiritual da casa. Hoje, espera-se que os que recebem mais luz e privilégios também assumam mais responsabilidades espirituais. Vejam bem isso. Os pais, ao consagrarem seus filhos, estão dizendo que seus filhos vão tomar a responsabilidade de continuar a produzir e a ratificar e a consolidar o reino de Deus aqui. Não é só uma festa ali na hora que a criança é apresentada. Vejam que o pastor toma a criança no colo, ele consagra aquela criança a Deus. Os pais vão fazer o que em seguida? Vão ter que ensinar a criança, conforme nós vimos na lição passada. A responsabilidade de ensinar a criança garante a estabilidade da família. Então, o chamado missionário é universal. O povo de Deus hoje é chamado de Igreja dos Primogênitos. Vejam bem isso. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 23. Igreja dos Primogênitos, indicando que todos os salvos são consagrados a Deus como filhos redimidos pelo sangue. Então, se o sangue redimiu os primogênitos lá no Egito, era o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo redimiu toda a humanidade e transformou a humanidade, os que estão no reino de Deus, em primogênitos. Todos nós na igreja somos primogênitos. Os irmãos estão entendendo isso? E os filhos precisam entender isso. O pai precisa ensinar isso ao filho, que ele é um primogênito. E o que quer dizer isto? A lógica teológica dos primogênitos é a seguinte: a igreja é composta por primogênitos porque todos foram adotados com direitos plenos. O que diz o comentário adventista sobre o assunto? Todos os salvos são chamados primogênitos, pois todos participam da herança plena em Cristo. Qual é a herança plena em Cristo? Cristo, há algumas coisas na Bíblia, me permito aqui um parêntese para que isso fique claro, algumas coisas na Bíblia que nós precisamos entender. Os salvos, a eles será dito o seguinte:
vocês foram fiéis no pouco, então sobre o muito te colocarei. Quem recebia o muito era o primogênito. O primogênito recebia 2 vezes mais a porção da herança de todos os filhos. E a razão disso é que ele tinha a obrigação de sustentar a família. Por isso ele recebia mais. Então, ao percebermos que a nossa posição perante o mundo é de primogênitos, nós estamos recebendo 2 vezes mais graça para que nós possamos sustentar o mundo com isso. Essa é uma noção importante, irmãos. Vejam aqui, olha, um povo consagrado, cada membro separado como se fosse o primogênito para a sua geração. Vive não para si, mas como testemunha redentiva para o mundo. Em Romanos 8, aliás, 1 Coríntios 3, 21 a 23, Paulo diz, um povo co-herdeiro com Cristo. Ou seja, nós recebemos a herança da primogenitura, porque nós vemos os textos, da Jesus era primogênito, não é? De toda a geração. Então nós somos co-herdeiros com ele, recebemos a mesma herança e a mesma responsabilidade. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios. Recebemos a herança eterna, vida, justiça, autoridade e glória. Isso está em Romanos 8. Então, fechando isso aqui, ó, um povo redimido, com o nome escrito nos céus, conforme Hebreus 12, 23, diz que esse primogênito, ou esses primogênitos, estão arrolados nos céus. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Quando é que o nome de uma pessoa está certamente nesse livro? Quando ele, por entender essa herança, vai ter uma vida de justiça, autoridade e glória. O que é vida de justiça? Traduzindo em palavras pequenas, a igreja adventista tem lá um serviço na paróquia, né, na igreja local, que é a ASA, né? É a justiça, acode os necessitados, não é verdade? E a igreja tem um serviço mundial em relação a isso, que é a ADRA. Justiça. E a autoridade, a igreja fala sabendo das coisas. E glória, ela representa efetivamente o caráter de Deus. Vejam bem isso, irmãos. Um povo redimido, com o nome escrito no livro da vida. Então temos aqui uma representação de como essa lógica ocorre, né? Deus sempre usa o princípio do representativo para ensinar a realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual que nós precisamos entender? Israel, que é o primogênito, representava a missão do reino de Deus. Dentro de Israel, o primogênito representava a família. Cristo representou a humanidade obediente. E agora a igreja representa o reino de Deus entre os homens. Essa é a lógica que nós vemos. Tudo isso que nós explicamos nas lâminas anteriores está agora aqui resumido nisso. O primogênito não é apenas o primeiro em ordem cronológica, mas aquele que carrega o nome, a bênção e a responsabilidade da família. O mediador entre o pai e os irmãos. O responsável pela preservação da herança familiar. O sacerdote doméstico original, antes do sacerdócio levítico. Então, qual é o rebatimento que isso tem para hoje? A igreja dos primogênitos é a nova humanidade gerada em Cristo. Os que entram na igreja. Não nasceu pela carne, mas do Espírito. Não está ligada à genealogia, mas a fé não é apenas um ajuntamento de pessoas, vejam bem isso, irmãos, mas uma linhagem sacerdotal, responsáveis pela distribuição das riquezas espirituais, não para acúmulo, mas para a bênção distributiva. Deus prometeu:
por ti serão benditas todas as nações da terra. Esse é o nosso papel. Irmãos, aqui tem uma coisa profunda demais. A discussão do que é um primogênito. Vocês estão vendo o rebatimento disso agora, na igreja atual, o que nós somos. Eu pergunto se vale a pena tratar crianças como se fossem pessoas incapazes de entender princípios como esses. Se vale a pena tratar os jovens da igreja como se fossem só adultos ainda em desenvolvimento. Ou tratar os mais antigos como se fossem pessoas que já não podem mais. Não é esse o caso que está aqui. Nós todos somos primogênitos. E vou lhe mostrar aqui um quadro, um infográfico que mostra isso aqui com uma clareza meridiana. Adão era o primogênito de toda a raça humana, não é verdade? Israel era o primogênito entre todas as nações. E a igreja é o primogênito atual no mundo. Qual é a responsabilidade desses primogênitos? A distribuição da graça de Deus, que vem através da palavra de Deus. E qual é o impacto disto no mundo? Provisão, justiça, bênção ao mundo. É isso que está ocorrendo na sua casa? É isso que está ocorrendo na sua igreja? É isso que está ocorrendo na sua associação? É isso que está ocorrendo no nível da sua união, que são as esferas administrativas mais próximas de nós? É preciso que nós vejamos isso com muita seriedade, com muita inteligência, para poder cumprir o papel que nos está determinado. Agora, o segundo assunto, que é o Senhor salva. A travessia do Mar Vermelho é mais do que um evento histórico miraculoso. Ela é um símbolo teológico profundo que aponta para o cuidado especial de Deus com o seu povo, identificado na Bíblia como meu primogênito. Olha aí. E para o papel futuro do remanescente fiel, que também será protegido em meio ao juízo. Então vejam bem, no Egito Deus exige que Faraó liberte seu primogênito. Como o Faraó recusou, Deus feriu os primogênitos egípcios. É uma mensagem de julgamento e reivindicação. A travessia do Mar Vermelho é então um ato protetor de Deus sobre seu primogênito coletivo. O que isso quer dizer? Isso estabelece um princípio. O primogênito de Deus sempre será protegido do juízo, ainda que esse juízo esteja vindo sobre o mundo todo. O primogênito será não alcançado, que é o que se espera no final, não é? As pragas cairão, mas os filhos de Deus não serão atingidos. Então, verdades espirituais reveladas na travessia do Mar Vermelho. A travessia simboliza o rompimento definitivo com o mundo. O Egito representa a velha vida da escravidão, que nós já explicamos anteriormente. Medo, servidão ao pecado. O mar é o limite absoluto entre o passado e o futuro. Esse mar é simbolizado, de alguma forma, pelo tanque batismal. É o limite absoluto entre o passado e o futuro. Deus como Salvador e guerreiro. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E está em Êxodo 14. Israel não teve que lutar. Deus fez tudo. E isso revela a graça como centro da salvação. É dom e não conquista. Está claro isso? É o Senhor que luta. É Ele que salva. Então, a travessia do mar ocorre por meio do Cordeiro. Antes da travessia, houve sangue nos umbrais. Vejam isso aqui. O sangue do Cordeiro livrou o anjo da morte. Livrou do anjo da morte. Isso preparou o povo para atravessar o mar, que é o símbolo de juízo e salvação. Não há travessia sem sangue. O sangue de Cristo é a única proteção para passar pelo juízo divino. O juízo sobre os inimigos de Deus são
aqui revelados através das águas revoltas. As águas voltaram e cobriram os carros do faraó. Está em Êxodo 14. O mesmo mar que salvou Israel destruiu o exército inimigo. E isto é tipológico do juízo final. Né? Toda revolta que vai acontecer contra os filhos de Deus, aqui o autor da lição está mandando ler esses capítulos 16 a 19 de Apocalipse para entender isto. A salvação dos justos é inseparável do juízo sobre os ímpios. É preciso que nós entendamos. Porque é o princípio substitutivo. Alguém tem que morrer para nós podermos continuar vivos. Esse princípio é tanto para o juízo dos ímpios como para a salvação daqueles que vão aceitar Cristo. Então, o que acontece? Após a travessia, vai haver a identidade como povo consagrado. Êxodo 14, 31 explica: naquele dia temeu o povo ao Senhor e creram, quando viram o juízo de Deus. A travessia não apenas libertou, ela redefiniu a identidade de Israel, assim como o batismo redefine. Agora era um povo separado, dependente de Deus, chamado para uma missão. Ser salvo é também ser chamado para representar Deus na terra. Essa é a missão da igreja. Então, nós temos aqui a antecipação do livramento final do remanescente. Lendo o que aconteceu no passado, nós vamos ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. A travessia prefigura o que acontecerá com o remanescente final. O livramento sobrenatural, caminho oculto, mas seguro, e destruição dos perseguidores. É isso que vai acontecer. Vai ocorrer um decreto para a morte dos filhos de Deus. Mas o mesmo decreto matará os que queriam matar. O Êxodo é protótipo escatológico. Mostra como Deus livrará seu povo no fim. Muito bem. Então, Patriarcas e Profetas, na página 289, mostra essa ideia. A passagem pelo Mar Vermelho é símbolo do novo nascimento, quando o crente deixa o Egito do pecado e caminha na liberdade dos filhos de Deus. A questão é que a liberdade dos filhos de Deus é pouco entendida pelos próprios filhos de Deus. Então, a travessia do mar contém verdades espirituais profundas. Quero gastar mais uns minutinhos só mostrando essas verdades espirituais que estão na travessia do mar. Ou seja, Deus usa um ato físico para nos impressionar sobre questões espirituais importantes. O novo nascimento. A travessia do mar representa isso. A justificação pela fé. O juízo sobre o mal. O chamado à consagração. E a esperança do livramento final. São todas verdades espirituais profundas que estão na visualização dessa travessia do mar. Não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma mudança ontológica, quer dizer, mudança de essência. Ontologia fala de essência. Ou seja, uma mudança de essência, uma mudança espiritual, ou seja, eu troco os pressupostos do meu pensamento, e uma mudança identitária, ou seja, por causa da minha mudança ontológica, que é a minha essência, e das verdades espirituais, que agora são outras, eu vou ter, claro, uma nova identidade. Então, a travessia simboliza uma passagem definitiva. De onde? Do domínio de Faraó para o governo de Deus, da escravidão do pecado para a liberdade da fé, do Egito, que é símbolo do mundo, para a nova vida no reino de Deus. Então, a travessia foi um ato de ruptura absoluta. Como no batismo, o mar simboliza sepultamento da antiga vida. Então, qual é a lição espiritual aqui? Sem morrer para o Egito, não há como pertencer ao reino de Deus. Está claro isso? A gente vai aqui indo para o final. A nova identidade do povo consagrado a Deus,
A travessia foi um novo nascimento coletivo, ou seja, foi um batismo coletivo. Porque os irmãos lembram que eles entraram no mar com a água até aqui, ele não descreve, a água estava aqui, entrando na boca, quando o mar se abriu. Então eles foram batizados ali. Eles saíram da condição de escravos para se tornarem povo sacerdotal, que quer dizer representantes de Deus no mundo. A grande lição espiritual é: a salvação não é apenas um livramento, é um chamado para refletir o caráter de Deus. Nós não temos tempo para discutir, porque o tempo já está estourado aqui. Mas essa frase aqui é muito importante. Muitos pensam que salvação é um ato. Deus vai me tirar desse mundo, vai me levar para o céu e eu não vou morrer mais. Não, não é isso. É um chamado para refletir o caráter de Deus. Quem sabe em outras oportunidades vamos ter como discutir isso. Então, aqui, ó, eu entro no reino de Deus. Uma vez lá, eu vou começar a peregrinação para a Terra Prometida. Então, após a travessia, Israel passa a viver sob a nuvem de Deus, a orientação da palavra, provisão do céu. E isso tipifica, na igreja cristã, a nova vida, no reino de Deus, ainda em peregrinação, mas sob a jurisdição espiritual. Qual é a lição? A travessia inaugura uma nova vida. Deus como rei, Cristo como o caminho e o Espírito como guia. Eu tenho aqui uma tabela que mostra exatamente o significado dessas coisas. O Egito é o mundo, pecado, domínio de Satanás. O Mar Vermelho é a morte, separação, o batismo e o juízo. A travessia, fé, obediência, transição da velha vida para a nova vida. O lado de lá do mar, né? Vida no reino de Deus sob dependência divina. E, finalmente, Canaã, promessa da eternidade e restauração total. E aqui nós temos, quase terminando, a lógica da travessia. É a mesma lógica do Evangelho. Qual é a lógica do Evangelho? Morte, novo nascimento, santificação, peregrinação e glória futura. Tem aqui um infográfico que mostra isso. Morte para o Egito, entro na igreja, novo nascimento, me torno povo sacerdotal, representante de Deus, e nessa condição eu vou então peregrinar para Canaã. Essa é a figura que enfecha todo o raciocínio dessa última parte. E finalmente aqui um quadro que mostra os acontecimentos ali da travessia do mar e o rebatimento escatológico. Cercados pelo inimigo, o remanescente fiel é cercado pelo decreto de morte, as últimas pragas, incapacidade de defender, o rebatimento escatológico é o povo não pode se salvar, confia somente em Deus, intervenção sobrenatural, Deus envia Miguel, conforme Daniel diz, para livrar o seu povo, caminho pelo meio do juízo, ou seja, pelo meio da água, eles são protegidos no meio das pragas, sem serem tocados. Há um juízo destruidor sobre os perseguidores, mas as pragas e a destruição final dos ímpios acontece sobre eles e não sobre o povo de Deus. E há um cântico de vitória, né? No Êxodo. Depois que eles atravessaram, houve o cântico de vitória, o cântico de Moisés e de Míriam, não é? E agora nós também vamos ter o cântico de vitória quando nós chegarmos na nova terra. E a nova identidade e temor no Senhor, que é a glorificação do caráter de Deus no povo remanescente. Essa coluna aqui são todas as referências dessas coisas que nós estamos citando aqui. Muito bem. Uma lição bastante densa, levou um pouco mais de tempo do que as outras, mas vamos aos temas dessa semana e como eles estão interligados, né? Os dois grandes temas: o Senhor lutará por vocês e o Senhor salva. Esse primeiro tema, as lições de domingo a terça-feira, vão e adorem o Senhor, a consagração dos primogênitos, atravessando o Mar Vermelho, e o Senhor salva
Está nas lições de quarta e de quinta-feira, avançando pela fé, o cântico de Moisés e Miriam. O que nós podemos entender como produto já aprendido de tudo que nós vimos? Quando nos deparamos com certas impossibilidades, quando nos sentimos encurralados e não sabemos para onde ir, podemos encontrar segurança no Cântico de Moisés, pois celebra um grande acontecimento na história do povo de Deus. Isso é o Comentário Bíblico Andrews, volume 1, parte de Gênesis a Esther, página 239. E aqui está a lição numa frase: não tenham medo, porque a luta é de Deus. É Ele quem vai te salvar. Então, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. E agora vem a aplicação, e vamos juntos nela. Os hebreus foram libertos de modo incrível do Egito, mas estavam diante do desafio do Mar Vermelho. Por que nos achamos com frequência numa situação semelhante? Diante das evidências da bondade e do poder de Deus, porque ainda expressamos falta de fé. Meus caros, essa aplicação, ela é significativa, não é? Deus faz aquele ato de libertação com todas aquelas pragas. A última praga foi a 10ª, nós estudamos na lição passada, foi avassaladora, e o faraó teve que libertar o povo. Ele próprio viu que não havia mais como segurar. Mas em seguida, ele se arrepende. E o povo está agora diante do Mar Vermelho. Por um lado, não tinha como avançar, e por outro lado, vinha o exército de Faraó para alcançar o povo. Essa é a situação que está aqui. Nós vamos acreditar que Deus nos livra, conforme está na lição que estamos vendo essa semana? Ele lutará por nós. Você acredita nisso? Essa é a questão. Nós estamos sempre no mundo, às vezes passando pelas mesmas dificuldades, não há saída. Mas a promessa de Deus é que Ele lutará por nós. A questão toda é construir confiança em Deus. E vou lhes dar uma informação importante. Não são os milagres, os fatos em si. A confiança não está no que pode ser feito. A confiança está em quem pode fazer o que é feito. E é o conhecimento de Deus sobre o poder que Ele tem, o caráter dele, que vai nos dar possibilidade de confiar nele, ainda que à nossa frente esteja o mar e atrás um exército correndo para nos apanhar. Aliás, o salmista, falando sobre isso, ele diz: ainda que o exército me persiga, meu coração não vacilará. E essa é a questão que está aqui. Essa confiança, ela precisa ser consolidada diariamente com oração. E é por esse motivo que eu lhes convido para que façamos uma oração nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ver uma lição que nos mostra com toda clareza como os acontecimentos do passado no Egito, a saída do povo, são fatos proféticos que apontam para o livramento que ocorrerá com o povo de Deus agora no final. E isso requer que não só saibamos dos efeitos do passado, mas confiemos também no Deus do passado, que é o mesmo Deus do presente e será o Deus do futuro. E suplicamos que o Santo Espírito faça cumprir a promessa de que o Senhor vai escrever no nosso coração as suas leis, vai nos dar a conhecer a si próprio para que Ele seja o nosso Deus
e nós sejamos o seu povo. Esse é o nosso pedido, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professores. Sexta lição. Estamos avançando. A próxima lição vai ser ainda mais profunda, porque a lição que nós estamos terminando de estudar hoje, ela falou da travessia do Mar Vermelho, que verdades estão por trás disso tudo, o que nós, povo de hoje, podemos aprender. Na lição que vem, são as provas enquanto se espera ou se caminha para a Terra Prometida. Faltou água. Eles tiveram uma série de privações que foram intencionais, e nós vamos estudar a pedagogia de Deus nessas provações. É uma lição extremamente importante. Lhes convido para o próximo episódio da semana que vem, a 7ª lição. Então, professor, lembre que já está consagrado aqui para nós que o nosso dever é descomplicar para os nossos alunos, não é verdade? Então, não perca o próximo episódio, porque na medida em que o tempo vai passando, vai crescendo todo o propósito cognitivo das lições desse trimestre. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!